Boa noite. Vocês estão de casa nova, né? Pelo menos para mim é nova. Ficou muito bonito, parabéns. Deus merece toda a nossa... Tudo aquilo que a gente puder oferecer para a honra e glória de Deus, Ele merece, não é isso? Então, a gente tem... Vocês estão de parabéns, Deus seja louvado por isso. É sempre muito bom vir aqui, ver os rostinhos conhecidos. A gente está sempre em casa. Eu gosto muito de vir aqui, porque aqui eu realmente me sinto em casa. Tem muitos amigos aqui, irmão Pedro, que já frequentou a igreja de Botafogo, e a gente está emprestando eles para vocês um pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente leva ele de volta. Para com isso, para com isso. Não vou deixar mais me chamar de mana, hein, se fizer isso. Adoro, acho muito lindinho. Hoje eu vim falar sobre um assunto, não sei quantos de vocês já leram um livro chamado Herdeiros do Reino, do pastor Josanã. É um livro muito bom, vale a pena. E no primeiro capítulo, ele fala sobre ordinário e extraordinário. E eu fiquei encantada com o que ele falou. Falei, gente, é isso. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente tem uma ideia errada de algumas coisas. E eu achei incrível aquele primeiro capítulo. E eu espero mostrar para vocês o que foi que eu aprendi com aquele capítulo. E eu espero que a gente saia daqui renovado, entendendo a importância do ordinário. A gente vai ler um versículo que está lá no livro de Jeremias 29. Mas antes de ler, eu gostaria de fazer mais uma oração. Pode ser? Então, vamos orar. Paizinho querido que está no céu, é com temor e com reverência que estamos diante da tua presença. Não somos dignos do teu amor, do teu perdão, da tua salvação, mas nos entregamos totalmente nas tuas mãos, para que o Senhor transforme o nosso coração e um dia possamos estar contigo para sempre no céu. Senhor, que tudo que for dito aqui, tudo que saia da minha boca não venha de mim, mas venha do teu santo trono. Que possamos sair daqui revigorados, que possamos sair daqui sabendo a importância de vivermos o dia a dia ao teu lado. Perdoa, por favor, as nossas falhas e dá-nos um restante de culto feliz na tua companhia, é o que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. O versículo 11 de Jeremias 29 é muito conhecido, é o meu favorito da Bíblia. Ele diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos planos, né? Tem até muitas músicas que falam sobre isso. Eu botei uma letra bem grande, gente, para eu poder não ficar pondo e tirando óculos, porque a idade já não me permite ler letras pequenininhas sem óculos. Mas vamos ver se vai dar certo dessa vez. Quando eu li, né, esse livro, Herdeiros do Reino, do pastor Josanã, e eu vi ordinário e extraordinário, a gente tem uma ideia errada do que é ordinário, né? Quando a gente fala, nossa, que comida ordinária, a gente está dizendo que a comida é o quê? Ruim, né? Nossa, comida ruim. Ou quando a gente fala, nossa, você viu fulano, ele é um ordinário. Ah, viu fulano, é uma ordinária. A gente está... É pejorativo, né? É pejorativo. Eu falei, gente, mas o homem vai falar de ordinário, mas vamos ler. Aí eu li e falei, pera lá. E quando eu estava tentando escrever esse sermão, essa mensagem, eu perguntei para algumas pessoas o que as pessoas entendiam sobre ordinário. E 100% delas me respondeu exatamente o que a gente falou aqui agora. Sempre indo para o lado pejorativo. Aí eu fui para o dicionário. Falei, vamos ver o que o dicionário fala sobre a palavra ordinário. Então, vamos lá. A palavra ordinário tem a ver com habitual, dentro da rotina, comum. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia ordinário, porque ele é comum. A gente acorda, a gente faz o culto, a gente vai para o trabalho, outros que são mais privilegiados vão para a praia, enfim, é o dia a dia. A gente vive o ordinário todos os dias, a gente vive o comum todos os dias. Só que a gente não está mais acostumado a viver o comum. Alguém posta coisas comuns no Instagram, sei lá, em alguma outra rede social que a gente só coloca o que é legal.
Eu estava uma vez com meu marido, a gente estava na barra, estava no recreio, vindo embora, a gente estava morrendo de fome. Ele falou, vamos parar para comer? Eu falei, vamos. Adorei, né? Não ia ter, tem que fazer comida. Então, vamos parar para comer. A gente parou e eu fiquei observando. Eu adoro observar as pessoas. Aí eu estava observando 3 mesas. Haviam 2 casais assim na nossa frente, cada um numa mesa, e uma família aqui desse lado, que provavelmente era a avó, a filha, né, a mãe do menininho e a avó do menininho. Um casal conversando e rindo, brincando junto. Eu falei, gente, que legal, né? Coisa boa. Do outro lado, o casal estava, cada um no seu celular. Daqui a pouco, a moça cutucou ele assim, e juntou o rosto, os 2 sorriram, tiraram uma foto, e imediatamente se desencostaram e voltaram para o... Falei, uai. Falei, gente, essa foto é mentira, eles não estão nem conversando. E do outro lado, o menininho no celular, vendo o joguinho, assim, vidrado no celular, vendo um desenho, sei lá o que ele estava vendo, e a mãe e a avó conversando, e a mãe cortava os pedacinhos de carne, cutucava um pedacinho de carne, um pedacinho de batata, punha assim, ele punha na boca, um robozinho, ele não via nem o que ele estava comendo. Porque a gente não está mais acostumado a sentar e conversar. A gente não conversa mais ao vivo e a cores. A gente manda recado pelo WhatsApp, a gente manda recado pelo Instagram, a gente manda recado por, sei lá, pelo pombo, qualquer coisa, mas a gente não conversa mais. Porque a gente não está mais acostumado com o comum. Porque nas redes sociais tudo é muito magnífico, tudo é muito extraordinário, está sempre todo mundo bonito, com filtro, maquiado, enfim. A gente não está mais acostumado com isso. E muitas vezes a gente leva isso para a nossa vida espiritual também. Porque a gente vai ver alguns personagens que, para viver o extraordinário, eles viveram o ordinário. Eles não tiveram uma vida extraordinária, eles tiveram momentos extraordinários na sua vida. E a gente fica esperando só viver o extraordinário. E muitas vezes, ou melhor, eu acho que 99% das vezes, Deus se revela no comum, para que a gente se prepare para o incomum. Não é? Então, a gente é bombardeado todos os dias só com essas mensagens de que a gente, você pode fazer melhor, você pode viver melhor, E quando a gente olha para a vida da gente, às vezes a gente fala, meu pai, não pertenço a esse mundo, né? Porque eu não tenho nada disso. E eu costumava dizer para as minhas filhas, se for mentira, você pode falar. Porque eu falei, gente, a grama do vizinho é sempre o quê? Mais verde, mais bonita. Aí, quando você vai lá e dá uma pisadinha, gente, não é que é artificial? Por isso que vive verde. Por isso que está sempre bonita. Porque não tem o trabalho de regar, não tem o trabalho de cortar, de cuidar. Foi lá, comprou e colocou, então está sempre verdinho. Tá sempre... Mas o que adianta? O que a gente está escondendo debaixo do tapete? Então, não adianta. A nossa vida não vai ser boa o tempo todo. Ela não vai ser feliz o tempo todo. Mas a gente pode viver o ordinário de Deus e a gente vai entender que isso é muito melhor do que tudo isso que a gente anda vivendo por aí. Então, a gente vai ver algumas histórias. A Bíblia tem muitas. Eu escolhi só algumas para a gente falar sobre esses homens e essas mulheres. O primeiro personagem que eu escolhi foi José. José ele foi vendido pelos irmãos. Ninguém gostava dele, né? Jacó ainda foi dar uma túnica para o pobre do menino, ou seja, ciúme não tem jeito, é o preferido. Eu acredito que Jacó morreria por qualquer um dos seus filhos, se fosse necessário. Não existe filho preferido, mas a gente entende que José e Benjamim eram os preferidos, entre aspas, por conta de quem? Da mãe deles, que era quem Jacó realmente amava. Né, por quem ele realmente trabalhou e trabalhou muito para poder estar com ela. Mas, enfim, José foi lá e ganhou a túnica, os irmãos ficaram bravos, e José tinha aproximadamente 17 anos quando foi vendido como escravo. Foi lá para o Egito, foi trabalhar lá na casa do Potifar, a mulher do Potifar aprontou, Potifar acreditou, colocaram ele na cadeia. E mesmo preso, numa vida ordinária, gente, agora é aquele ordinário lá
do pejorativo, porque não deve ser fácil você viver dentro de uma prisão, sendo inocente, não tendo feito absolutamente nada, mas José não se revoltou contra Deus, pelo contrário. Dentro da prisão, ele falou desse Deus que ele acredita e desse Deus que ele tinha certeza que estava cuidando dele, apesar de tudo que ele estava vivendo, de tudo de ruim que ele estava vivendo. E qual foi o resultado? José se tornou o quê? Governador do Egito. Acima dele, só o faraó. E quem é que preparou José para esse extraordinário? Foi Deus no dia a dia ordinário que José viveu. E ele estava lá, e Deus já havia preparado esse lugar para José, porque foi ele que livrou o povo, inclusive a própria família, da fome. Então, Deus já tinha um plano para José, mas José teve que passar pelo ordinário. Ele teve que passar pelo dia a dia, de joelho no chão, de oração, de acreditar que, mesmo passando por toda aquela situação, Deus não o havia abandonado. Às vezes a gente bate o dedinho e acha que Deus podia ter tirado, né? É uma metáfora, não é exatamente isso, mas a gente não briga com Deus, às vezes, por coisas tão pequenas. E quanto tempo? E José só foi governador do Egito quando ele tinha 30 anos. Então, ele passou 13 anos de vida ordinária, do dia a dia com Deus, da oração, da entrega. Foram 13 anos. Moisés nasceu numa época em que ele poderia ter sido morto, né? Porque lá nesse mesmo Egito, as pessoas já não se lembravam mais de José, quem tinha sido José, o que José tinha feito por eles. Moisés nasceu, e se a mãe dele não tivesse tido a ideia, né, de botar ele lá num cestinho, ele ser considerado filho da filha de Faraó, talvez a história de Moisés tivesse sido diferente. Às vezes a gente pensa, poxa vida, ele teve que ir lá, viver no palácio, mas ele não se deixou levar pela glória do palácio. Ele não se deixou ser levado pela fama de ser filho da filha de Faraó. E com 40 anos, Moisés foi para onde? Para o deserto, porque em nenhum momento desses 40 anos de vida dele, ele se esqueceu das suas origens. Apesar de viver ali, né, com o status de neto do faraó, ele não se esqueceu de onde ele veio. E ele não conseguiu ver um soldado egípcio matando, maltratando o seu povo. Matou o egípcio e fugiu. Fugiu para o deserto, lá para o deserto de Midian. E aí o que acontece? Lá ele tem uma vida ordinária. Ele vai cuidar de quê? Do rebanho do sogro. E é nessa vida ordinária de cuidar que ele um dia ouviu: tira as tuas sandálias, porque o lugar em que você vai pisar agora é santo. E Deus falou com ele depois de mais 40 anos. Moisés já tinha, em média, 80 anos, quando foi convocado por Deus para viver o extraordinário de livrar o seu povo das mãos do faraó. E ele não se recusou. E em momento nenhum nós lemos na Bíblia Moisés falando que Deus o abandonou, falando que Deus não olhava mais, em nenhum momento. E ele aceitou o desafio, voltou para o Egito, e a gente conhece o final dessa história. O povo foi liberto. Um outro personagem que eu também gosto muito, eu escolhi só os que eu gosto. Os que eu mais gosto, eu gosto de todos, mas tem algumas histórias que realmente aquecem o meu coração. Eu pensei em Ana, a mãe de Samuel. Gente, o que essa mulher deve ter sofrido na mão da Penina não é fácil, não. Mais ou menos a mesma história de Jacó, né? Mas era estéril, não conseguia ter filhos, e Penina, eu fico imaginando Penina desfilando na frente dela com os filhos, assim, provocando. Ah, tudo bem, o Elcana gosta mais de você, mas quem dá filho para ele sou eu. Mas a Ana brigou. A gente vê em algum momento na Bíblia que a Ana brigou, discutiu, sei lá, falou alguma palavra feia para a Penina, mandou a Penina ficar quieta. Em nenhum momento. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que ano após ano ela ia a Jerusalém, e ali ela fazia o quê? Ela ia ao templo e ela fazia o quê? Orava e pedia a Deus um filho. Até que um dia ele falou: ela deve estar bêbada, né?
E ele falou para ela ir embora, ela contou para ele a história dela, ela foi embora e ela teve um filho. E ela não, em nenhum momento, ela ficou arrependida ou deu um passo atrás de cumprir aquilo que ela havia prometido. Ela levou Samuel ainda pequeno e entregou nas mãos do sacerdote Eli, que vamos combinar, né? Não soube criar nem os próprios filhos, mas ela confiou o seu filho nas mãos de Eli. Ou nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Ela havia prometido para Deus, o voto foi para Deus, não foi para Eli. Mas ela entregou, confiante em Deus, ela entregou o seu único filho nas mãos do sacerdote Eli. E ela não teve só um filho, ela participou da história, né? Samuel foi muito diferente do que foi Eli. Então, ela participou da história de maneira extraordinária. E a resposta à oração, às vezes a gente fala, nossa, eu estou orando há 2 meses pela fulana, ou pelo Beltrano, ou pelo meu filho. Gente, a oração é um processo. Ela não é um evento. Você ora hoje, Deus te obedece amanhã. Ela é um processo. Oração é um processo, que pode durar um dia, pode durar uma semana, 1 ano, 30, não sei. Eu não sei. Quem sabe disso é Deus. Mas o processo da oração a gente deve viver na nossa vida do dia a dia. Então, a Ana participou da formação de um líder espiritual muito forte. Um outro personagem que eu gosto muito, porque se ele é chamado do que ele é chamado, eu tenho chance, é Davi. Davi fez muita coisa errada, né? Muita. Mas Davi tinha aproximadamente ali entre 15 e 17 anos, quando Samuel foi lá e disse, não, é um filho, outro filho, não tem mais nenhum. Tem um pequenininho que está lá cuidando das ovelhas. É esse, chama que eu quero ver. E Deus disse, é esse. E assim que ele foi ungido rei, Davi assumiu o trono? Não. Davi foi assumir o trono com 30 anos. Aproximadamente 15, 16 anos depois que ele foi ungido rei. Então, ele não aprendeu a confiar em Deus nas batalhas, ele não aprendeu a confiar em Deus quando já estava coroado rei, ele aprendeu a confiar em Deus aonde? Tocando a sua harpa, cuidando do gado, cuidando das ovelhas. Ele lutou contra ursos e matou leões, enfim. Ele aprendeu a confiar em Deus na vida ordinária do dia a dia de um pastorzinho de ovelhas. E se tornou o homem que se tornou. E quando ele errou, quando ele foi lá e se deitou com a mulher de Urias e mandou pelo próprio Urias a sua sentença de morte, e quando o profeta foi lá e disse, tem um senhor, não, pega, vamos para essa pessoa é você, Davi. Ele imediatamente se arrependeu. E ele é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Porque ele viveu o ordinário. Ele viveu e ele se arrependia verdadeiramente daquilo que ele havia feito de errado. E isso é papo para uma outra vez, o arrependimento. Uma outra personagem que eu gosto muito é Esther. Esther foi substituir a rainha Vasti. Tem uma linha de estudiosos judeus que acreditam que a Vasti era bisneta de Nabucodonosor. Não tem nada disso escrito na Bíblia, não tem nada histórico que possa comprovar isso, mas existe uma linha que é difícil o nome, eu não consegui decorar o nome, e também não escrevi para lembrar. Eles ficam estudando a genealogia e ficam tentando encontrar quem era filho de quem, neto de quem. E eles acreditam que Vasti era bisneta de Nabucodonosor, por isso ela era arrogante e não obedeceu o que Assuero pediu, enfim. Isso eu não sei se é verdade. Mas eu sei que Esther, assim, ela era uma órfã, de pai e mãe, foi criada pelo primo Mordecai e vivia em Suzã, que era uma província da Pérsia. E os judeus não eram muito bem-vindos, na verdade, porque Mordecai não se prostrava diante de ninguém, então eles começaram a ser mal vistos. Quando Vasti foi destituída do cargo e o rei queria escolher uma nova rainha, Mordecai falava assim, Esther, você tem que ir.
E ela corajosamente foi, e ela viveu 4 anos no palácio, sendo preparada para ser a nova rainha. E depois, já com 5 anos, já morando no palácio, foi que Amã intentou contra o povo de Israel, foi lá, encheu a cabeça do Assuero, o Assuero decretou que eles podiam ser mortos, não podiam se defender, nada. E quando a Esther soube, o que ela pediu? Oração e jejum, coisas do dia a dia. Ela não pediu nada de extraordinário. Ela falou, o povo precisa se unir a mim, as minhas servas, as meninas que me ajudam aqui também vão fazer jejum, também vão orar, e vocês, né, pediu para Mordecai avisar o povo que todos deviam jejuar e orar. O decreto do Assuero foi retirado? Não foi, porque não podia. Um rei não podia... Como seria a palavra, né? Não pode voltar atrás. Um decreto não pode ser um ex-decreto. Mas ele deu ao povo a oportunidade de se defenderem. Vocês podem se defender. E a gente também sabe o final dessa história, né? O povo realmente saiu de lá vitorioso e, né, Jesus, fugiu o nome dele de novo. Não, gente. Gente, fugiu o nome. Mas quem queria que o Amã, falei o nome dele e já esqueci o nome dele. E no fim, Amã, ele provou do seu próprio veneno. Mas Esther viveu o ordinário da oração e do jejum. E isso a preparou para ter coragem de entrar diante do rei sem ser convidada. O que era quase uma sentença de morte. O que era uma sentença de morte naquela época. Mas, apesar dela não ter sido convidada, ela não foi morta, e o rei ainda aceitou o que ela pediu, entendeu, e a mãe, então, foi quem acabou provando do seu próprio veneno, né? Então, Deus usa as pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Então, a gente precisa viver o comum do dia a dia, para que Deus tenha certeza de que Ele pode nos usar quando Ele precisar cumprir algo extraordinário, onde a gente vive, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, enfim, aonde Ele julgar que nós somos necessários, né? Um outro que eu também sou apaixonada por ele é Daniel. Gente, mas se só tivesse Daniel na Bíblia, eu ia estar muito preocupada, porque Daniel era incrível, gente. Desde muito jovem, ele também foi levado escravo para a Babilônia, entre 14 e 17 anos, é o que diz a história. E, chegando lá, ele já enfrentou e disse, não vou comer a comida do rei. Falei, gente, que menino. Às vezes a gente vai em algum lugar, a gente fica... sei lá, com vergonha de falar alguma coisa, ou, não, aqui eu não posso falar, que eu sou crente, porque se eu falar, vou sofrer, né, o povo vai rir. E ele, com 14 anos, chegou, não vou comer a comida, nem eu, não é só Daniel e os seus amigos também, não vamos comer a comida do rei, não vamos beber a bebida que o palácio está oferecendo. A gente quer uma dieta totalmente diferente, e eles foram aceitos, e quando foram provados, estavam lá 10 vezes mais fortes, mais inteligentes, e isso também trouxe para eles olhares não muito agradáveis das pessoas invejosas que estavam por ali. Mas ele se manteve firme. Os seus amigos se mantiveram firmes também, não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel, quando foi traído, né? Porque os seus amigos foram lá para o rei e disseram, olha, é melhor ninguém mais orar para Deus nenhum, eu acho que você tem que fazer um decreto, que a gente só pode adorar você, e o rei se encheu de orgulho, e, opa, é isso que eu quero para mim, né? Afinal de contas eu sou rei. Mas Daniel não se amedrontou, porque ele não podia ter ido para a casa dele e orado de janela fechada? Claro que podia. Deus ia ouvir do mesmo jeito. Mas ele fazia isso durante a vida dele? Ele não fazia isso. Ele orava de janela aberta, para todo mundo ver por que é que ele ia fechar a janela naquele momento. Ele foi lá e se ajoelhou e falou assim, não. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel dos leões. Talvez, se ele tivesse ficado com a janela fechada, a história dele seria diferente.
Agora, a vida de Daniel foi só isso? Foi não comer da comida do rei e ser jogado na cova dos leões? Quanto tempo passou entre um evento e outro evento? Anos se passaram, anos se passaram. Ele foi lançado na cova dos leões com 80 anos e ele foi para a Babilônia com 14. Todo esse tempo ele viveu o ordinário de Deus. Joelho no chão e oração. E ele foi preparado para viver o extraordinário. É nos intervalos dos extraordinários, todos eles viveram o ordinário. O extraordinário é o que a Bíblia relata, mas o que a Bíblia não relata, mas está nas entrelinhas, é o ordinário da vida de cada um deles. E a última personagem, essa realmente tem a minha admiração, é Maria, mãe de Jesus. Às vezes eu fico pensando, se fosse hoje em dia, quem Deus escolheria para ser a mãe do seu filho? E porque hoje, ser mãe está esquisito hoje. Está muito difícil. Porque se você para de trabalhar... não estou acreditando. Você vai parar de trabalhar para cuidar de criança? Não. Você tem que cuidar da sua vida profissional, você tem que ter a sua independência financeira. Outros... eu vou ter filho. Ok, tem filho, mas tem 50 empregados para cuidar dos filhos. A gente tem um lugar ali na praia de Ipanema que a gente se reúne há mais de 40 anos. É uma rede de vôlei, algumas pessoas já conhecem. E, às vezes, a gente fica ali observando as pessoas, no domingo, passando na rua, as crianças passam com as babás. No domingo. No domingo. As crianças estão passeando com as babás. E, se os pais vão para a praia, eles levam as babás. Então, hoje, a sensação que eu tenho... Não tinha antigamente, tinha uma propaganda na televisão da família Doriana, né, que fazia a propaganda daquela margarina, a família perfeita, todo mundo bonitinho. Eu tenho essa sensação de que eu preciso ter uma família, vamos ver se eu vou acertar a palavra, instagramável, né, para tirar foto e botar no Instagram. Mas acabou a foto, toma, o filho não é teu, mas eu te pago para cuidar dele. Ser mãe hoje em dia tem sido muito difícil, muito. A gente não pode corrigir, a gente não pode. Como não pode? Maria era uma jovem quando foi mãe de Jesus. E ela educou aquele que um dia seria o seu Salvador. Ela contava as histórias para ela, as histórias, né, do Antigo Testamento. Ela contava para ele. Ela ensinou Jesus. O papel de Maria como mãe foi crucial para a vida de Jesus. Ele não poderia ter uma mãe qualquer. Ele não poderia ter alguém que, eu vou cuidar da minha vida financeira, da minha vida profissional, vou deixar você aqui com a babá. Não. E a gente precisa lembrar que muita gente acha que ser mãe é um papel ordinário. Mas ser mãe é um papel extraordinário. Porque uma criança chega para a gente como uma folha em branco. Ela chega como uma folha em branco. Um bebê, ele não sabe nada. Não sabe ler, não sabe escrever, nada. Não sabe andar, não sabe falar, não sabe se limpar. Você faz tudo por ele. E ele vai ser aquilo que você ensinou. Você quer que seu filho ande nos caminhos de Deus? Você tem que andar nos caminhos de Deus. Você quer que seu filho seja um homem, uma mulher de oração? Você tem que ser um homem, uma mulher de oração. Maria era uma mulher ordinária, jovem, provavelmente de uma família sem posses, quase ficou sem o marido, porque teve que dizer para ele que estava grávida. Grávida de quem? Como assim? Se você não conheceu o homem ainda? Mas ele entendeu que ali era o trabalho do Espírito Santo. Gente, a gente tem, assim, muitas histórias para a gente falar da Bíblia, sobre vidas ordinárias em que Deus depois usou essa pessoa para questões extraordinárias. O ordinário precede o extraordinário. E, muitas vezes, o extraordinário é o acúmulo de muitos ordinários. Eu estava conversando com uma pessoinha hoje, e essa pessoinha disse assim, você sabe que eu acho que eu não sou convertida? Porque eu não tive, assim,
Nossa, uma vivência assim extraordinária com Deus. Eu falei, cuidado, hein? Deus pode estar te convertendo no ordinário. Deus pode converter as pessoas no ordinário. A gente não precisa ver o mar abrir. A gente não precisa ver o gigante cair. A gente não precisa de nada disso. A gente precisa confiar e viver o ordinário de Deus. Oração, oração, joelho no chão e leitura da palavra. É isso que a gente precisa. E eu fiz algumas perguntas para mim mesma, e eu quero dividir com vocês as perguntas que eu me fiz. Como que a gente tem tratado as pequenas tarefas que Deus coloca diariamente nas nossas mãos? Eu já contei para vocês a história da banana, que eu não levei, enfim. Aí, esses dias, uma moça falou para mim, eu preciso te contar uma coisa. Eu lembrei da história da banana e eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, vou contar para as pessoas a sua experiência. Ela estava indo para um acampamento, para um retiro, arrumando a mala, e ela falou assim, e eu escutei uma voz muito clara dizendo, leva uma fita durex. Eu falei, levar uma fita durex para um retiro? Não faz sentido. Ouvi de novo, e eu lembrei de você falando da banana. Eu falei, o quê? Eu vou levar a fita. Ela não levou a banana? Eu vou levar a fita. E ela pegou uma fita durex e colocou dentro do porta-luvas do carro. Ainda na cidade, saindo, ela parou num sinal e uma moto bateu no carro dela. E a lanterna caiu. Para que era a fita? Para segurar a lanterna. Ela falou, Karen, quando a moto bateu, quase que eu falei, obrigada, Senhor, eu entendi. Eu falei, não, também não, né? Não é? Ela falou assim, não, mas eu entendi. Eu falei, obrigada, porque assim, Deus já estava me protegendo, estava dizendo, ó, leva, porque se a sua lanterna quebrar e cair, na estrada você pode ter problema com alguma fiscalização. E eu remendei ali, o menino ficou nervoso, eu falei, não, fica tranquilo, isso aqui é tranquilo. Eu fiquei feliz, porque eu ouvi e obedeci. Então, o que a gente tem feito quando a gente ouve pequenas tarefas ou pequenos pedidos que Deus faz para nós? Como que a gente tem trabalhado isso no nosso dia a dia? A gente deixa para lá porque isso não é muito importante? Porque a gente só quer coisas grandiosas? Não sei, né? É algo para a gente pensar. A gente tem esperado viver o extraordinário de Deus sem ser fiel no ordinário? Se você não for um homem ou uma mulher de oração, de leitura da Bíblia, você não vai estar preparado para o extraordinário. A gente está disposto a viver a rotina da fidelidade, sabendo que Deus usa o comum para nos preparar para o incomum? Na batalha, eu costumo dizer que a batalha é do mal contra o bem, que o bem não briga com ninguém. Na batalha do mal contra o bem, nessa guerra do grande conflito, quem que a gente está escolhendo como Senhor? Esses dias o meu pastor chamou o diabo de encardido. A gente está servindo a quem? A Deus ou a esse encardido? Deus, ele não busca talentos excepcionais. Não busca. Tem até uma música por aí que fala sobre isso, que Deus não procura, uma música do Arauto, se eu não me engano, que Deus não procura pessoas de intelecto incomum. Ele não procura gente que tem que ser super inteligente, super dotado, não. Ele busca os corações fiéis e dispostos a se entregarem a Ele e a sua obra. Não importa se você é extraordinariamente inteligente, se você é incrível naquilo, não importa. Se você for fiel e estiver disposto, Deus vai te usar. A gente ouve história de homens e mulheres que viveram o ordinário com fidelidade e puderam experimentar o extraordinário de Deus em sua vida. Só que tudo começou com uma decisão: confiar em Deus e caminhar com Ele. A gente só precisa disso, confiar e caminhar, porque é Ele mesmo que vai nos ajudar nesse caminho. Talvez a gente espere algo grandioso, né? E talvez esse algo grandioso não chegue. Mas se você tiver um olhar de confiança, você vai viver o extraordinário na sua vida, mesmo que ninguém saiba. Que é coisa mais extraordinária do que ser tão indigno como nós somos e temos a oportunidade de ganhar a vida eterna. Que é algo mais extraordinário do que isso? Para mim, não tem. Então, Deus precisa estar na nossa rotina. E Ele espera que a gente realmente se entregue a Ele. Jesus nos chama hoje para entregar a Ele o nosso coração. A gente vai ouvir uma música agora e aí eu termino.